Veja, nesta aula a gente vai conversar um pouquinho sobre um tipo de partida, né? Uma maneira de se ligar o motor à rede que é muito importante, certo? Chamada de partida estrela-triângulo, certo? Eu já comentei aqui rapidamente, para que serve esse tipo de partida mesmo? Para reduzir a corrente de partida do motor, né? Se é corrente de partida, né, essa chave ela vai ter uma atuação importante no momento da partida do motor, certo? Como é que ela vai trabalhar? A gente já conversou um pouquinho, mas eu vou conversar novamente aqui, ó. Veja, você tem um motor trifásico, normalmente você tem o quê? Dois tipos de ligação, né? Uma ligação que é o quê? Estrela. E uma ligação que é a triângulo, né? Motor trifásico de 6 terminais, certo? Se eu fizer essa ligação aqui, ó, vou numerar as bobinas, né? 1 mais 4, 1 mais 3, 4, 2 mais 3, 3 mais 3. Nesse tipo de ligação estrela, eu conecto 4 com 5 com 6, ou seja, o final das bobinas, né? E levo 1, 2 e 3 para a rede, né? R, S, T. Né? Aqui é 1, aqui vai ser quanto? 2, 3, aqui eu conecto ó, o final de uma bobina com o começo de outra. Final de uma bobina com o começo de outra. Final da bobina com o começo de outra. R, S, T, né? Certo? Então, esse é o fechamento estrela, esse é o fechamento triângulo, é isso? Esse aqui é para maior ou menor tensão? Maior tensão do motor, da placa, né? Esse aqui é para menor. Lembrando que quando você pega um motor trifásico de 6 terminais, normalmente ele tem dois tipos de fechamento, né? Duas tensões, consequentemente, né? Quiser a maior tensão, eu faço esse fechamento. Quiser a menor, eu faço esse. Então, ó, o objetivo dessa partida não vai ser diminuir a alta corrente de partida. Aí eu conversei com vocês e disse o seguinte: para diminuir essa alta corrente de partida, o que é que eu faço? Diminuo a tensão na partida. Não foi isso? E como é que eu vou diminuir a tensão na partida? Nessa chave de partida aqui, estrela triângulo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um motor, num exemplo daqui, o da gente vai ter de ser 380, 660 volts. Aí o que é que eu vou fazer? A nossa rede, fase em fase, ela tem quanto? 380 volts. Aí o que é que eu vou fazer nesse tipo de partida? Vou fechar o motor estrela, ou seja, se eu fizer esse fechamento nele, eu estou fazendo fechamento para que tensão? 660, não é isso? Mas eu vou mandar a minha rede, que é quanto? 380. Que é 380, a minha rede, né? Fase 380. Então eu fiz um fechamento 660, deveria mandar quanto? O motor trabalhar normalmente? 660. Mas só que eu mandei quanto? 380. Uma tensão menor, né? Consequentemente, se eu mandar uma tensão menor, a corrente na partida vai ser menor. Isso só na partida, só na partida. Passou o momento da partida, eliminou aquele pico de corrente de partida, circuito de força, circuito de comando, né, vai fazer uma lógica aqui, troca o fechamento do motor de estrela para... E quando eu trocar, eu fiz o fechamento para quanto agora? 380. E a minha rede tem quanto? 380. Certo? Quando eu trocar desse para esse, a tensão desse fechamento, o fechamento para menor tensão, vai coincidir com o da rede. Certo? Então o motor vai poder trabalhar normalmente, né? Aí veja, é uma coisa bem lógica. A gente não está diminuindo a corrente na partida, consequentemente eu estou perdendo uma parcela da força do motor, do conjugado. Certo? É lógico isso. Se eu botei menor tensão, certo? Vou ter menor corrente, consequentemente menos força, menos conjugado, certo? Então vai ter uma redução no apego. Aí se eu perguntar para você, a redução da corrente é bom ou ruim? É bom, né? E não é isso que eu quero, reduzir a corrente de partida? Se eu perguntar para você, a redução da força que teve, é bom ou ruim? Ruim. Do conjugado que teve, é ruim. Certo? Então, reduz e reduz para quanto? Certo? A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Mas, reduz para 1/3. Vamos supor, se a corrente de partida do motor fosse 30 amperes, usando esse tipo de partida, ela é para quanto? Para 10 amperes. 10 amperes. Entende isso? Então, a redução é significativa. O conjugado de partida reduz como? Também para 1/3. Vamos supor, se eu tivesse o conjugado de partida, a força, o motor tem de girar a carga. Se eu tivesse o conjugado de partida de 300 Nm, né, que é a unidade, ele reduziria para quanto? 100 Nm. Entende essa ideia? Então,
derrubo a corrente partida em parte, derrubo. Isso é bom para mim, é isso que eu quero. Derrubo o conjugado do motor também, isso é bom? Não. Entende isso? Em consequência disso, o que é que vai acontecer? Nesse tipo de ligação, nesse tipo de chave de partida, eu não vou poder partir o motor com carga, porque ele está sem força. Compreende isso? Ele está sem força na partida. Então, normalmente, você, se utilizar esse tipo de partida, você não parte o motor com carga. Ou seja, faz a partida, depois acopla a carga. Entende essa ideia, né? Então, veja. E essa ligação aqui que a gente disse? Ligação estrela, depois muda para triângulo. Isso aí eu faço onde? A gente faz no circuito de força, certo? Então a gente vai fazer agora. Vamos fazer aqui, ó. Veja, vou começar aqui como a gente sempre começa, ó. As três fases, né? Fase R, S, T. Aqui é a rede, né? Não é isso? Ó, coloquei um disjuntor, proteção, certo? Disjuntor o quê? Tripolar, né? Ó, passei pelo disjuntor, beleza aí? Aqui eu coloquei o quê? Um contator, certo? Aí perceba o que é que vai acontecer, certo? Ó, contator aqui K1, certo? Esse contator vai levar tensão para o motor. Esse motor, como eu vou fazer o fechamento do motor, ora um fechamento, ora outro fechamento, o motor ele vai ter de ter, ó, no mínimo 6 terminais, certo? Por que no mínimo 6 terminais? Porque são os contatores que vão fazer esse fechamento fora do motor, certo? Então eu vou precisar que ele tenha esses terminais fora, ou seja, um motor de 3 terminais, por exemplo, eu posso fazer esse tipo de partida, certo aí? Então veja, vou pegar aqui e vou levar, ó, certo? Levei para 3 terminais do motor. Aí eu vou colocar esse contator aqui K2, ó. Vou colocar um contator aqui K2, certo? E eu vou dizer para você o seguinte, K1 e K2 eu vou utilizar para fazer o fechamento do motor em triângulo, certo? Então veja, se eu disser para você que aqui é 1, 2 e 3 do motor, esse 1 do motor aqui, o terminal 1 do motor, para fazer o fechamento triângulo, ele tem que pegar com que terminal? Ó, o 1 tem que pegar com quem? 1 com 6, né? Para poder levar para uma fase, não é assim? Ó, o 1 já está aqui, né? Já está pegando na fase aqui, não dá? Então eu vou pegar ele aqui, ó. Ele vai ter que colar com quem aqui do outro lado? 6. Então esse terminal aqui vai ter que ser quem? 6. O 6 do motor. Perceba que essa numeração é importantíssima, certo? Porque o que acontece? Se você fizer essa numeração errada, quando ele trocar de estrela para triângulo, o motor fica aberto. Aí para, certo? O 2 tem que pegar com quem? 2 com 5. 2 com 4. 2 e 5 é a numeração de uma das bobinas. Certo? 1, 4, 2, 5, 3, 6. Certo? Para fazer esse fechamento, o 2 tem que pegar com quem? 4. Então o 2 que está vindo para cá, percebe ou não? Ele vai ter que pegar com quem aqui do outro lado? 4. Com 1. Aqui tem que ser o quê? 4. O terminal 4 do motor. Certo aí? E o outro que falta, né? O 3 tem que pegar com quem? O 3 está vindo para cá, ó. Percebe? Ele tem que pegar com quem o 3? 5. Peguei o 3 com 1, 5. Aí eu pergunto a você agora, se eu ligar K1 e K3, o motor vai estar sendo fechado para maior ou para menor tensão? Para menor tensão. Certo? No caso, se eu ligar K1 e K12, o motor está fechado em triângulo. Mas perceba, o que é que a gente falou? Eu vou partir ele em quê? Estrela. Então falta fazer esse fechamento aqui, ó. Esse aqui eu já fiz, não foi? Agora falta fazer esse. Para fazer esse, eu vou utilizar outro contator aqui fora. Certo? Ó. Que eu vou chamar de K3. Já usei K1 e K2, né? Que vai ser K3. Aí veja o que eu vou fazer. Vou pegar daqui, ó, do final do K2. Porque veja, nesse fechamento aqui, estrela, 1, 2, 3, está indo para onde? Para a rede, não é? Para as fases da rede. E 4, 5 e 6, está acontecendo o que com eles? Então vou usar esse contator para curto-circuitar quem? 4, 5 e 6. Porque 1, 2, 3, quando eu ligar K1, está indo para onde? Para a rede, não é assim?
Então veja, vou utilizar aqui, ó. Peguei daqui, peguei o 5, né? Levei para lá. Peguei quem agora? O 4, não é isso? E agora? O 6. Levei para aqui, para o contador K3, não foi isso? Agora faço isso aqui em cima, ó. Curto-circuitei em cima, certo? De um contato aqui, de força, levei para o outro. Fechou. Deu do meio, levei para o outro aqui. Fechou. Quando o K3 ligar, isso aqui faz o quê? Curto-circuitou quem? 4, 5, 6. 4, 5, 6. E se eu ligar K3 e ligar K1, as fases RST foram para onde? Para 1, 2, 3. Não foi isso aqui que aconteceu? Ligando K1, as fases chegaram em 1, 2, 3. Ligando K3, 4, 5 e 6 foi curto-circuitado. É o que está acontecendo aqui ou não? Então, se eu ligar K1 e K3, o motor está sendo fechado em quê? Estrela, né? Estrela, certo? É o que está aqui. Se eu ligar K1 e K3, curto-circuitei o terminal da rebobina e levei fase para o início dela. Beleza aí? Então, ó, se eu ligar K1 e K3, eu liguei o motor em quê? Estrela. Então perceba que o fechamento é feito por quem? Pelos contatores, certo? Utilizando contato de força, evidentemente. Aí deixa eu lhe perguntar uma coisa, que o motor trifásico, né? Está aqui o motor M1 trifásico, certo? Então veja, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Se K2 e K3 ligaram ao mesmo tempo, acontece o quê? Por quê? Percebam, essas três fases estão vindo para aqui, né? Estão chegando onde? Aqui, certo? Se eu ligar K2, elas passam, concorda? E se eu ligar K3, elas estão vindo para onde, as três fases? Aí vai fechar. Aí quando eu ligar K3, curto-circuitei as três fases uma vez só. Vai dar um curto-circuito. Então, no meu circuito de comando, o que é que eu vou ter que fazer? Ó? Eu vou ter que, além de fazer a lógica, né? Para fazer o que eu quero, ó, ligar K1 e K3 no momento da partida, para ligar o motor na maior tensão, né? E depois trocar para K1 e K2, eu vou ter que observar o quê? Que K2 e K3 nunca podem ficar ligados ao mesmo tempo. Porque se ficar ligado ao mesmo tempo, acontece o quê? Então, basicamente, o que é que tem que ter no seu circuito de comando? Vai ter que ter isso aqui, ó. Ó, eu vou pulsar, vou ter um botão lá, né? Um botão S0 que eu vou desligar tudo, certo? Quando eu quiser. K1, K2 e K3. E você vai ter que fazer uma lógica para fazer o que a gente conversou aqui, ó. No momento da partida do motor, eu vou ter que fazer aqui fechamento, estrela ou triângulo? Estrela, né? Então eu vou ter que ligar quem? K1 e... Então eu vou apertar um botão S1, ó. Quando eu pulsar esse botão S1, acontece o quê? Tem que ligar K1 e K3, certo? Vai contar o tempo da partida, não é isso? Tempo da partida. Contou o tempo da partida, tem que acontecer o quê? Eu vou ter que desligar K3 e ligar quem? K2, né? Para mudar o fechamento de estrela para... Então, contou o tempo da partida, eu desligo quem? K3 e ligo quem? K2. Entenderam isso? Então, eu vou ter que fazer isso aí onde? No circuito de comando. Fazer uma lógica para acontecer isso aqui, ó. Um botão para desligar geral, que sempre tem, né? Quando eu apertar no botão S1, ó, eu vou fechar o motor em estrela. Então eu tenho que ligar aqui K1 e K3. Ligando K1 e K3, eu fecho o motor em... É o que eu quero. Fiz o fechamento para maior tensão, mandei a rede, que é a menor tensão. Não é assim? Passou o tempo da partida, ó, eu faço o quê? Desligo o K3 para não dar um curto. Eu ligo quem? K2 para fechar o motor na menor tensão, que tem que ser compatível com a da rede. Percebe isso, né? Sem estresse nisso aí. Então, beleza. Então, o meu circuito de comando tem que ter isso aqui, né? Para contar esse tempo, eu vou ter que ter um relé temporizador, certo? Nesse caso específico, a gente vai utilizar o temporizador estrela triângulo, certo? Beleza? Então, quem vai fazer o fechamento estrela e o fechamento triângulo vai ser o quê? O circuito de força ali, né? Beleza? Onde eu vou fazer com que isso aconteça no circuito de comando, beleza? E observar no circuito de comando, não deixar K2 e K3 nunca ficarem ligados ao mesmo tempo.